Capítulo 1 O primeiro sussurro. Em uma pequena cidade do interior, cercada por campos de trigo dourado e uma vasta floresta densa, um antigo poço de pedras cinzas, profundo e aparentemente inofensivo, possui uma lenda assustadora. O poço era parte de uma propriedade antiga, cercada por carvalhos que, a cada outono, cobriam o chão com suas folhas, formando um travesseiro macio e dourado. Os moradores da pacata cidade de Milhaven sempre contavam a história com uma expressão de pálido terror. A lenda da menina do poço. Foi numa manhã fria de outono que a menina de cabelos louros com cachos nas pontas, chamada Clara, desapareceu. O dia parecia normal, até que os gritos de angústia da mãe da menina cortaram o ar. Desaparecido. A menina, que nunca se aventurava além das fronteiras de sua casa, havia desaparecido. O poço, antes visto apenas como uma fonte de água e um pouco de superstição, tornou-se o principal suspeito. Os moradores se uniram, todos com lanternas em mãos, para buscar a menina. Clara. Escutaram-se ecos pelos campos. No entanto, não houve resposta, apenas o silêncio que parecia mais pesado que o normal. O mundo parecia estar prendendo a respiração, junto com os moradores de Milhaven. Depois de horas de busca incessante, eles finalmente desistiram e retornaram às suas casas, o silêncio da pequena cidade agora manchado pela tristeza e a perda. Porém, numa noite gélida, o vento trouxe algo diferente até as casas dos moradores. Era um som fraco, uma espécie de lamento ou gemido, como se alguém estivesse em desespero. E eles perceberam que o som estava vindo do poço. Temendo o pior, eles se aproximaram do poço, um frio intenso correndo pela espinha de cada um. E quando olharam para dentro, tratando de ver qualquer coisa no escuro, estava vazio. O som continuou por várias noites, transformando o sono dos moradores em pesadelos. Eles não sabiam o que tinha acontecido, só sabiam que o poço agora tinha uma voz. A voz de uma menina. E essa é apenas a primeira parte de nossa história assustadora. A lenda da menina do poço pode ser apenas um conto, mas às vezes o medo e o desconhecido são mais reais do que gostaríamos que fossem. Estejam atentos, pois o sussurro da menina pode ser a última coisa que você ouvirá. Parte 2 A menina do poço. Ecoou pela aldeia o som da sineta da velha igreja, marcando a meia-noite. As luzes nas casas se apagaram, um por um. Mas Maria, uma menina de apenas 7 anos, não conseguia conciliar o sono. O seu quarto era iluminado pela lua cheia e, do seu pequeno janelão de madeira, ela podia ver o poço. É que a lenda da menina do poço sempre povoou a atmosfera da vila, sobretudo na luz prateada da lua cheia. Maria sempre ouvia essa história das bocas das tias e avós. Isso aterrava, mas também a intrigava. Enquanto o resto da aldeia se entregava aos sonhos, Maria se levantou da cama, vestiu o roupão e saiu às escondidas. Com o coração batendo forte no peito, ela se aproximou do poço. A escuridão dentro dele parecia infinita, um abismo que engolia toda a luz que ousasse tocá-lo. Fez-se silêncio. Nada, até que um sussurro se fez ouvir. Uma voz doce e juvenil brotava do poço, cantando uma velha canção de ninar que Maria reconheceu. A voz lhe fazia companhia, franqueava um caminho pela escuridão, oferecendo conforto e segurança. Maria, numa reação instintiva, começou a cantar junto. Sentiu uma mão pequena e fria, emergindo do poço e segurando a sua. Não sentiu medo, só uma enorme ternura e tristeza. A menina do poço soluçou de alegria e então sumiu na profundidade do poço, deixando Maria de pé na borda, cercada por um silêncio ensurdecedor e uma sensação de solidão. O sol iniciou seu despertar, pintando o céu de rosa e laranja. Maria voltou para casa, tocando a mão que a menina do poço segurou, ainda sentindo o frio do toque. Durante todo o dia, Maria guardou o segredo do encontro. Ninguém notou o seu silêncio ou o olhar distante que sussurrava histórias. Afinal, o mistério da menina do poço está gravado em cada pedra da aldeia, em cada respiração do vento, em cada gota de água fresca do poço. Vive nos corações e mentes daqueles que moram lá por séculos. Uma história trágica, com laços de tristeza e solidão. Uma história que Maria agora compartilha, para sempre. E quando chega meia-noite, Maria volta para o poço para dividir uma antiga canção de ninar com uma antiga amiga. Porque a menina do poço não está mais sozinha. E nem Maria. A menina do poço ainda pode ser escutada na vilareja se você parar para escutar. E Maria, ela sempre está para lá do poço, cantando junto.
cantando para uma amiga que habita as sombras, a amiga que vive em um poço. E se você escutar atentamente o vento na noite escura, também pode ouvir a sua canção. Luísa, uma jovem de cabelos ruivos, tinha ouvido a lenda da menina do poço muitas vezes, e apesar do medo, uma estranha curiosidade lhe puxava até o velho poço. Todos na cidade evitavam o local, escondido no fim de um caminho de terra, atrás das casas abandonadas. Naquela noite de lua cheia, Luísa decidiu desafiar o temor. Os pelos do braço arrepiaram. Ela olhou para o poço. Sorriu. Sua coragem era notável. Mas assim que Luísa se aproximou, um vento frio varreu o lugar. Sua risada travou na garganta. Ela parou. Parou por um momento. Pensou em voltar. Mesmo assim, deu outro passo. Oi! Ela chamou, com voz tremula. E de repente, um som lamentoso emergiu do poço. Algo parecido com um soluço de criança. Um som sufocado de medo e desespero. Dores jamais sentidas antes perfuraram o peito de Luísa. E então, algo agarrou seu tornozelo. Algo frio. Molhado. Luísa gritou, lutou, chorou. Mas a força era muito forte. Ajuda! Luísa conseguiu gritar antes de ser puxada. A noite caiu silenciosa. O eco do último grito de Luísa foi tudo o que restou. E o poço continuava lá, aguardando, atraindo, temido e, ainda assim, irresistível. E a lenda da menina do poço continua viva. Pois dizem que na noite de lua cheia, se você parar e escutar, vai ouvir o choro de Luísa, a menina de cabelos ruivos, unida à menina do poço, em eterna agonia. Não se aproxime. Não seja o próximo. Não se torne parte da lenda. Fique longe do poço. Capítulo 4 – O vulto da menina. No dia seguinte, a cidade amanheceu silenciosa. O frio da madrugada ainda se fazia presente, espalhando uma névoa espectral pelas ruas. Dizem que a madrugada tem algo de sobrenatural, como se o véu entre os mundos fosse mais fino nesse horário. E os moradores de Ponte Alta viviam com essa sensação. Paulo vistoriava o casebre antigo, propriedade de sua família há várias gerações. A deterioração imposta pelo tempo o incomodava, mas não tanto como o poço velho que ficava atrás da casa. A estranha sensação de desconforto que sentia perto dele crescia a cada dia e hoje estava insuportável. O vento começou a soprar mais forte, os galhos das árvores rangeram como sussurros de medo. Paulo sentiu um arrepio. Ao se aproximar do poço, notou algo diferente. O ar parecia mais pesado, como se estivesse respirando água. Sua tampa estava meio inclinada, parece que tinha sido mexida recentemente. Escutou um som. Era como um sussurro vindo de longe, uma canção infantil. E o inacreditável aconteceu, viu um vulto aparecer. Uma menina pálida, vestida com roupas de época, ficava de olhar vazio voltado para o fundo do poço. Depois, a pequena virou-se de repente e olhou para ele, seus olhos de um negro profundo lhe penetraram a alma. Paulo gelou. Era como se ela lhe pedisse socorro com o olhar. Ele encontrou a coragem para aproximar-se do poço, olhando para dentro e não conseguiu acreditar no que viu. Sentiu seu coração ficar apertado na garganta ao ver o reflexo da menina se contorcer em uma imagem torcida. Voltou correndo para a cidade, como se o próprio inferno estivesse atrás dele. Ele sabia que tinha que fazer algo. Começou a procurar por respostas, para entender o que estava acontecendo. Afinal, eram apenas lendas urbanas sobre a menina do poço, certo? Mas no fundo, Paulo sabia que não se tratava apenas de histórias para assustar crianças. O vulto da menina agora vivia em seus sonhos e em seus pesadelos. Já não conseguia dormir direito. Ele precisava desvendar este mistério, antes que fosse tarde demais. Mas o que ele não sabia é que cada passo trilhado em direção à resolução dessa história apenas o aproximava mais do abismo do terror. Afinal, algumas lendas realmente escondem verdades sombrias. E agora, Paulo estava prestes a encarar a face do desconhecido. Continua em A Menina do Poço, capítulo 5, Descoberta. O vento assobiava através das árvores, criando uma melodia macabra que galopava furiosa pela noite escura. Na madrugada, sob a luz iridescente da lua cheia, a velha estrutura de pedra do poço parecia ainda mais sinistra. Era dito pelos anciãos da cidade que se ouve um soluço suave ecoando do poço ao cair da noite, um eco distante de um desgosto infinito, o pranto da menina do poço.
Essa noite, Mariana, uma jovem de apenas 16 anos, inflada de valentia juvenil e de uma curiosidade insaciável, decidiu desafiar a lenda. Arremessando uma pedra no poço, ela sussurrou: "Menina do poço, estás aí?" O silêncio se fez presente, as criaturas da noite cessaram seus cantos e a própria selva pareceu prender a respiração, esperando, ouvindo. Subitamente, ecoando de dentro do poço, um soluço suave e quebrado ressoou, cortante como um grito. O coração de Mariana disparou no peito, a atmosfera ao redor dela parecia ter se tornado em gelo. Sem aviso, uma força invisível a puxou para frente, arremessando-a contra o bordo frio do poço. A risada cruel e gélida da menina do poço enchia o ar, enquanto Mariana lutava por sua vida, pendurada na borda. A terra sob seus dedos começou a desmoronar enquanto ela soltava um grito rouco, seu olhar fixando-se nas trevas sinistras abaixo dela. A risada de escárnio da menina do poço crescia, engolindo Mariana no mar de desespero. Será que ela encontrará salvação? Ou será a próxima vítima da menina do poço? A noite escura detém as respostas, montando um quadro gótico de terror e mistério nessa pequena cidade. Até o próximo capítulo, podem ser suas perguntas. E lembre-se, nunca desafie o que não entende completamente, pois pode ser que as consequências sejam mais terríveis do que pode imaginar. Capítulo 6, do Retorno. Não, isso não pode ser real. Mariana estava ofegante. A menina do poço, a lenda que aterrorizava a cidade, parecia estar bem ali, diante dela. Com olhos vazios, emanando um frio sobrenatural, a aparição estendeu uma mão para Mariana. Ela se encolheu, apavorada. "Por que você está aqui?" Mariana sussurrou, a voz trêmula. Na verdade, ela sabia a resposta. O poço. Ela tinha ido até o poço. A menina do poço não respondeu, apenas olhou para Mariana, seus olhos frios mais penetrantes do que nunca. Então, tão silenciosamente como surgiu, desapareceu, deixando apenas a intensa sensação de frio atrás. Mariana correu para casa, aterrorizada. Mas quão longe ela poderia correr? A lenda estava literalmente seguindo ela. Naquela noite, Mariana teve um sonho vívido. Estava no poço, olhando para cima. E a menina do poço estava lá, estendendo a mão para ela. Mariana acordou gritando. Ela estava encharcada de suor. O terror se infiltrou em seu ser. "Eu não posso ficar aqui", Mariana sussurrou para si mesma. Mas onde ela poderia ir? A lenda estava em todos os lugares. Havia uma coisa que ela precisava fazer. Ela precisava voltar ao poço. Talvez lá ela pudesse encontrar respostas. Talvez lá ela pudesse encontrar uma maneira de escapar da menina do poço. Mariana engoliu o medo e decidiu. Ela voltaria ao poço. Para enfrentar a lenda. Para enfrentar o medo. Para enfrentar a menina do poço. Capítulo 6, a ser continuado.